Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do quadro O que é? Mais uma criação do nosso Be The Energy, esse projeto de expansão de consciência criado por mim e pela Beth Có. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa do Vida Energy, o que é? Hoje com o tema hipnose, com a nossa querida Fabiana Chitton, que vai hoje nos explicar e nos conduzir numa degustação. Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de hipnose. Então, para começar, vou começar hoje de um jeito diferente, já fazendo um exercício, tá? Então, eu vou pedir para que vocês olhem fixamente aqui na tela para este pêndulo, tá? Então, respirem profundamente, olhem bem para este pêndulo. Calmamente, calmamente. E agora, cada um de vocês vai digitar no chat a senha do banco e do cartão para tia Fabi. Mentira, gente! Hipnose não é nada disso. Se alguém ficou hipnotizado, pode acordar. Oh, meu Deus, pode acordar agora. 3, 2, 1. Muito bem. Gente, o maior medo que eu percebo nas pessoas de hipnose, ou os mitos que eu percebo nas pessoas de hipnose, é aquele famoso medo de contar os seus segredos. Fabi, eu vou contar todos os meus segredos para você se você me hipnotizar. Sim e não, depende. Você vai me contar todos os seus segredos que você me contaria sem estar hipnotizado. Mas aqueles segredos que você não me contaria, nem hipnotizado você vai me contar. Eu não recebi nenhuma senha do banco aqui no bate-papo. Eu quero saber o que está acontecendo, né? É porque eu sou uma má hipnoterapeuta? Não, gente. É porque a gente só faz em hipnose aquilo que a gente faria fora de hipnose. Como ninguém me daria a senha do banco em estado normal de consciência, no estado de hipnose, tão pouco. Esse, no meu caso, é o meu problema, né? Porque o dia que me chamaram para o show de hipnose, falaram assim, então, fica tranquila, você não fará nada que você não faria. Eu falei, pois bem, né? Esse é o meu problema, né? Eu não sei o que eu não faria. Então, é melhor chamar outra pessoa para esse show, percebe? Gente, eu tô trazendo esse exemplo, um pouco de piada, mas assim, realmente é muito engraçado, porque esse foi um caso que aconteceu. Porque a hipnose, ela nada mais é do que você fazer um rebaixamento do seu fator crítico, né? O que é o seu fator crítico? Cada técnica vai chamar de um jeito. A hipnose chama de fator crítico, algumas outras técnicas chamam de crenças, outras técnicas de julgamentos, pontos de vista, tá? Mas o que é? É aquilo que você tem o seu discernimento, sim ou não, né? Faço ou não faço, gosto ou não gosto. Né? Quando a gente está em estado de hipnose, você simplesmente rebaixa esta crítica, mas você não anula. Então, sabe aquelas pessoas que é louca para cantar num karaokê, mas aí ela fica para os outros assim: ah, não gosto, imagina, eu não vou cantar, não. Aí você hipnotiza a criatura canta evidências lá tranquilamente, entendeu? Mas é porque lá no fundinho dela, se ela tirasse todos os julgamentos do vão rir de mim, não vão rir de mim e tal, no fundo, tudo que ela queria era morrer de cantar naquele karaokê. Então, isso é o fator crítico, tá? E aí a gente fez um exercício de hipnose com uma criatura e a pessoa falou assim, então, vocês vão ver que agora, se eu mandar ele tirar roupa, ele não vai tirar roupa, né? E a hora que ele falou assim pro cara tirar roupa, o cara começou a tirar. E aí ele, não, acorda, né? E ele falou assim, cara, mas o que foi? Desculpa, eu não quis te expor ao ridículo, porque é uma das regras que a gente tem. A gente não expõe a pessoa, né? Nada disso. Ele falou assim, não, pra mim não tem problema nenhum tirar roupa na frente das pessoas. Então, percebe, gente? É só uma questão de ponto de vista. Aquela pessoa, ela tiraria a roupa de qualquer jeito. Agora, tem pessoas que não tirariam a roupa de jeito nenhum, então também não vou tirar. Então, se você tem aquele segredo que você não quer contar para ninguém, você também não vai contar.
Mas levando a hipnose para o lado terapêutico, que é a linha que eu mais trabalho, na hipnose para hipnoterapia, pensa só, às vezes você tem conceitos que estão atravancando a sua vida. Que se você rebaixasse o seu fator crítico, olhasse para essas questões de uma outra forma, ressignificasse a forma como você as vê, você daria um salto na sua vida, um salto quântico aí na sua vida. Ou você se livraria de alguns traumas, medos, fobias e etc. Tá? Nada mais é do que você ressignificar um momento. Então pensa só, porque qual é o princípio da hipnose clínica, né? A gente geralmente a hipnose começou com algumas coisas de hipnose de palco aqui no Brasil, né? Até tem um argentino, que eu já esqueci o nome dele agora, né? Que ia nos programas de televisão, né? Dorme, 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 dorme. E aí a pessoa comia a cebola achando que era maçã, né? E a pessoa imitava um cachorro e fazia não sei o quê, né? Alguns achavam aquilo ridículo, expor a pessoa ridículo, mas partindo do pressuposto da técnica, pensa só, se eu consigo fazer a pessoa acreditar que uma cebola é uma maçã, por que eu não posso conseguir fazer a pessoa acreditar que falar em público é muito mais fácil do que ela imagina? Que subir num elevador não tem problema nenhum. Gente, as fobias, quem tem fobia, você vai falar assim, a pessoa tem medo de elevador. Qual o problema de entrar num elevador? A pessoa tem medo de avião. Qual o problema de entrar num avião? Cognitivamente é algo muito seguro, mas você não consegue explicar isso para a pessoa de uma forma cognitiva. Ela tem alguma emoção linkada em algum momento da vida dela que trouxe esse trauma. Então, como seria eu usar dessa ilusão para fazer com que ela ressignifique essa situação, né? Se eu como uma maçã, uma cebola achando que é uma maçã, por que eu não posso entrar num elevador que eu julgo que é algo inseguro com segurança? Só que aí, diferente da brincadeira da maçã, quando você faz um tratamento desse para uma fobia ou para ressignificar uma perda, um luto, algo do gênero, você treina o seu cérebro a construir novas sinapses, né? Outros caminhos, para ele lembrar daquele passado de um outro ponto de vista. Né? O nosso cérebro é como se ele fosse uma câmera de filmar. Ele filma o tempo inteiro, mas é mais ou menos igual a gente. Quando você assiste um filme, você lembra de todas as cenas exatamente? Provavelmente não. Você geralmente se recorda de uma cena que te marcou por algum motivo. Porque ela te deu um susto, porque ela te trouxe uma emoção, né? Porque ela, enfim, porque ela te emocionou, porque você chorou, porque ela foi comovente, porque ela foi muito alegre, porque ela te lembrou da tua infância, porque ela te lembrou de um namorado, porque ela te lembrou de alguma coisa. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele filma tudo, só que alguns pontos se destacam, tá? E toda vez que eu faço uma regressão, que nada mais é do que eu voltar para o meu passado, e isso não significa que eu tenho que ir até uma vida passada. Se eu voltar para os meus 10 segundos atrás, eu estou fazendo uma regressão, porque estou voltando ao meu passado. Se eu voltar, rebobinar essa fita, eu não vou ver o filme inteiro. Eu vou ver o filme, provavelmente, naqueles itens que me chamaram a atenção. E tem outra coisa, o nosso cérebro, infelizmente, ele não sabe o que é real ou imaginário, ou felizmente, tá? Então tem outra coisa. Muitas pessoas guardam traumas e fobias de situação que podem não ter acontecido verdadeiramente naquele momento. Por quê? Lembra aquele dito popular que tudo que acontece tem duas versões? Às vezes você guarda mágoa de uma pessoa por uma coisa que a pessoa fez para você que na verdade a pessoa não fez. Por exemplo, alguém passa por você na rua, um amigo seu, e te olha e não olha para você e não te cumprimenta. Você fica puto com aquele desgraçado, o que ele tá pensando, que não sei o quê, quem que é ele, nanana, né? Quem é ele na fila do pão para me ignorar desse jeito? Só que, gente, muitas vezes a pessoa tá pensando lá em Nárnia, nos 500 mil problemas que ela tem para resolver. E ela fica literalmente cega. Ela pode ter olhado na sua direção, sim, porém ela realmente não te viu. E aí você constrói toda uma historinha em cima daquela emoção que provavelmente está linkada a uma emoção anterior de alguma outra vez que alguém te ignorou na rua e você vai criando esses padrões que todo mundo que vira a cara para mim na rua não gosta de mim.
Então, alguém virou a cara para você na rua, essa pessoa não gosta de você, e você vai criando como se fosse um mobile de emoções, né? Então, já pensou? Você vai... Depois eu vou falar um pouquinho mais das emoções, né? O que a hipnose faz? Então, como o que eu guardo no meu cérebro nem sempre é real, gente, a gente pode guardar emoções de sonhos, a gente pode guardar emoções que não são nossas, você pode ver uma cena que não aconteceu com você e no seu cérebro você gravar que essa cena aconteceu com você. Então, tem uma série de coisas, tá? Que a gente não pode garantir que é real. O que você guarda na sua memória nem sempre é o que aconteceu. São simplesmente atos ligados a emoções, tá? Então, o que a gente faz quando a gente ressignifica? O princípio da hipnose é visitar algum momento que te gerou algum trauma e olhar para ele de uma outra maneira, de um outro ponto de vista. E limpar daí, ressignificar daí a emoção linkada àquele momento. Porque as emoções, elas começam a formar como se fosse uma correntinha, assim. Digamos que você estava na barriga da sua mãe e a sua mãe se viu sozinha à noite, né? Seu pai tinha saído, alguma coisa assim, e ela falou: ai meu Deus, tô sozinha, eu fui abandonada, eu vou morrer, como é que eu vou fazer se alguma coisa acontecer aqui comigo? E aí, beleza. 5 minutos depois, o papai chegou, tá tudo bem. Daqui a pouco, você é pequenininho de novo, a sua mãe estava em algum lugar, você sumiu, né? E aí você procura a sua mãe e não acha a sua mãe. Você pode linkar essa mesma memória com a memória que você teve. Olha só onde começa. Por ter sido esquecido por alguém. Mas lá na frente você começa a namorar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A namoradinha te deixa, você... meu Deus, fui abandonado, deixado, não sei o quê. Daqui a pouco você vai arrumar um emprego, aí você perde o emprego numa hora. Meu Deus, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Percebe quantos atos você está reagindo da mesma forma, com essa sensação do... o seu cérebro vai guardando isso e de repente ele começa a desencadear esse comportamento em qualquer situação. De repente você está passeando na rua com seus amigos, alguém entrou na loja, você olhou para um lado e se viu sozinha, você tem uma crise de pânico e trava no meio da rua e ninguém sabe explicar por quê. Nossa, mas por que você travou? Não sei, travei no meio da rua. Só que o que acontece? O seu cérebro tinha alguma coisa de, meu Deus, fui abandonado de novo e agora acabou. E aí aquela coisa da luta e fuga que a gente tem lá dos tempos da caverna. Só que tem uma terceira coisa, ou você luta, ou você foge, ou você congela. Então, você vai e congela. São muitos dos gatilhos da síndrome do pânico. A primeira vez que a pessoa congela, aí aquilo não é um sentimento normal para ela cria mais uma série de emoções em cima daquele período, e aí você desencadeia mais um monte de coisa. Isso eu estou resumindo, tá? Aí o que a gente faz com a hipnose? A gente tem que ir na causa raiz, tá? Então, quando a pessoa não tem a menor noção que tudo começou com uma primeira emoção lá no ventre, ou até quando a pessoa era pequena, ou até antes de ontem, né? Então, a gente vai fazer com que a pessoa revisite esses pontos da vida dela para olhar para eles de uma outra forma. Porque o que acontece? Muitas das fobias que a gente cria foi por uma coisa teoricamente bem pequena. Porque se você analisar pela forma lógica, gente, qual é a razão de se ter fobia de gato, de cachorro, que são animais que estão à distância? Ou fobia de um avião, de um elevador. São meios de locomoção já testados e transportados. Então, pela lógica, eles não têm nada. Mas provavelmente eles estão linkados com alguma emoção do passado que desencadeou essa forma do seu cérebro pensar, até que, de tanto você resistir e não saber como lidar com essa emoção, você cria traumas, pânicos e etc. Então, às vezes, você estava brincando de esconde-esconde com seus amiguinhos da escola e você se viu preso lá dentro do banheiro. Tá? Aí, outro dia, você foi na sua casa, emperrou a fechadura, você se viu preso de novo. Outro dia, você entrou no elevador, o elevador deu um pico de energia, você já desencadeou aquilo, cria um pânico, e aí você não quer entrar mais em lugar nenhum, em nenhum elevador, porque você começa a criar um cenário na sua cabeça. Se eu entrar no elevador, eu vou morrer. Isso não é cognitivo, tá? O seu corpo quer te proteger, porque ele fala, pô, de novo. Quando você entrar num cubículo, porque o cérebro não sabe o que é um elevador, o que é um banheiro, ele só sabe que quando eu estou num lugar sem a porta abrir, não é legal, eu sofro.
aquilo não me faz bem. E o nosso cérebro, ele é nosso amigão, cara, né? Nosso guardião. Tudo que ele não quer é que a gente sofra. Então ele inventa história para mais de metro, que é para a gente não sofrer. Então ele sabe que se você entrar no elevador e se por um acaso acontecer alguma coisa, você vai ficar com medo e você vai sofrer. Então o que ele faz para você? Peraí, amigão, já vou te resolver. Tu não entra mais no elevador. Acabou. Entendeu? Ah, você não gosta mais de gato, você não chega mais perto dele. Só que nessa realidade, esses conceitos vão criando alguns empecilhos para as pessoas. Gente, não tem nada de mal ter medo de avião, nem de medo de elevador. Se esse medo não te incomoda, ok, tá tudo bem. Só que tem pessoas que sofrem muito com esse medo, tá? Então é nesses momentos que a gente indica. Então, o que é a hipnose? Ela é muito usada para fobias, ela é muito usada para depressão, síndrome do pânico, tudo aquilo que está linkado com alguma coisa emocional. Por quê? A gente vai voltar, como eu estava falando, né? O primeiro medo que você teve foi ficar trancado no banheiro da escola. A pessoa que você é hoje, se a pessoa que você é hoje voltar naquela cena do banheiro da escola e conversar com você mesmo, você consegue explicar para você pequeno? Você hoje consegue, se você pudesse voltar no tempo e falar com você pequeno, lá trancado no banheiro da escola, você conseguiria explicar para aquela criança que está tudo bem e que a porta daqui a pouco vai se abrir e que vai ficar tudo bem? Você consegue olhar para aquela situação hoje e ver que ela não é tão perigosa, que ela não te traz nada disso? Então, é isso que a gente faz com a hipnose, é trazer o ser que eu sou hoje para conversar com aquele meu ser que teve aquela emoção lá no passado e a gente ressignifica tudo isso, tá? A gente dá um outro olhar para aquela cena. E quando eu dou um outro olhar para aquela cena, quando o meu cérebro for buscar aquela informação, ele vai voltar naquele ponto da gravação. Só que agora que eu assisti o filme pela segunda vez, eu tenho uma outra interpretação. Quem nunca assistiu um filme duas vezes, na segunda falou, caraca, nunca tinha pensado, não tinha visto essa cena? Nossa, não tinha entendido essa parte? É mais ou menos isso que a gente vai fazer com a hipnose. E pra gente conseguir... Ah, Fabi, então é muito fácil. Eu vou lá, falo então já com a minha criancinha lá e tiro todos esses traumas. O problema é o seguinte, o nosso cérebro, ele é nosso amigão. Então, o que ele faz? Ele vai lá e ele esconde essas memóriazinhas. Elas não ficam tão fáceis de serem acessadas. Ele guarda lá embaixo no fundo da gaveta, né? E como que eu vou conseguir chegar no fundo da minha gaveta? Essa semana a gente já falou do Theta Healing, né? Que a gente trabalha nas ondas Theta. Então, a gente já falou da meditação, que é quando a gente diminui as ondas cerebrais, que a gente consegue acessar algumas coisas, ter alguns insights. Na hipnose também, a gente faz uma meditação guiada de relaxamento. Para o quê? Para enganar o seu cérebro e a gente conseguir passar essa barreira do fator crítico que a gente chama. Porque a gente tem a nossa mente consciente, que é onde está os nossos julgamentos, a nossa razão, etc e tal. A gente tem a nossa mente subconsciente, que é onde estão as nossas memórias, as nossas emoções. E a gente tem a nossa mente inconsciente, que são as nossas funções básicas, né? O da mente para respirar, bombear o sangue, essas que a gente não tem uma atuação direta. Só que entre o consciente e o subconsciente, a gente tem essa barrinha chamada de fator crítico, tá? Então, quando eu relaxo, quando eu deixo a minha mente devagar, né? Muitas pessoas não têm insight dirigindo, ouvindo música, tomando banho. Por que essas ideias cabem? O próprio... Ai, gente, me esqueci o nome do Arquimedes, né? O princípio de Arquimedes, que ele teve a visão do método dele quando ele entrou na banheira. A gente fica tão imerso no nosso problema, aí quando a gente vai fazer alguma coisa fora daquele contexto, de repente vem aquela informação que você fala, bingo, eureka, descobri. Isso nada mais é do que romper esse fator crítico e acessar as informações que estão fora do seu cognitivo, tá? Isso vai fazer com que a gente traga para a mente aquilo que realmente é o que está nos impedindo, sem ponto de vista, sem julgamento, sem nada disso, tá? E quando a gente baixa isso ouvindo uma música ou dirigindo, isso acontece instantaneamente.
ninguém está hipnotizado do ponto de vista de hipnose. Mas se a gente for reparar, a gente toda hipnose é uma auto-hipnose. Tá? Nenhum hipnoterapeuta hipnotiza outra pessoa. É você que entra num estado de hipnose. O hipnoterapeuta é um condutor, tá? Então, toda hipnose é uma auto-hipnose, é um processo coordenado pela pessoa, não pelo hipnoterapeuta externo. Então, a gente vive em estados hipnóticos muito mais do que a gente imagina, tá? Quem nunca procurou óculos com óculos na cara? Quem nunca procurou o celular com o celular no bolso? Quem nunca estava assistindo TV e alguém falando do seu lado e você, oi? Estava hipnotizado? Estava hipnotizado. Hipnose nada mais é do que foco e direção. Ao contrário do que você pensa, que você vai sair da mente, que você vai esquecer de tudo, que você não vai lembrar de nada, tá? Isso é totalmente ao contrário. Tudo que a gente mais quer na hipnose é levar o foco para aquele ponto que vai ser contribuição para você. Então, sim, você rebaixa as suas ondas cerebrais, isso ajuda você a acessar, diminuir o seu fator crítico, mas você está num processo de profunda atenção. Sabe por que você está num processo de profunda atenção? Você vai tirar todos os seus sentidos, né? Porque você está de olho fechado, você está sentado acomodado e você está sendo guiado pela voz do hipnoterapeuta. Então, você está com tudo voltado apenas para aquele momento que você escolheu ir cuidar naquele instante. Por isso que é muito importante sempre conversar com a pessoa o porquê que ela escolheu a hipnose e o que ela está buscando com uma sessão de hipnose, né? Porque não adianta. Tem processos hipnóticos para emagrecimento, tem processos hipnóticos para deixar de fumar. Só que o que acontece? Se isso não for a vontade da pessoa, não é só com a hipnose. Em qualquer técnica, não vai acontecer, sinto te dizer. Nem hipnotizado, gente, vai dar certo. Porque todo processo de mudança, e hipnose é um processo de mudança, ele tem que ser uma escolha. Primeiro, você tem que escolher passar por um processo de hipnoterapia. Você tem que escolher ser hipnotizado. Você tem que escolher acessar aquele ponto. Tudo, novamente, aqui é uma escolha. Qualquer processo de mudança é uma escolha. Então, não adianta a pessoa vir, eu vim aqui parar de fumar porque a minha mulher quer. Cara, eu nem atendo, falo desculpa. Volta para sua mulher e fala que não vai rolar. Se a vontade não é sua, se o desejo não é seu, não é coerente, não é congruente. Então, não tem fator crítico que resolva, porque é da sua essência. Então, tanto a hipnose quanto qualquer outra ferramenta de autoconhecimento, ela só vai te levar para o caminho que é seu, que é da sua essência e que faz sentido para você. Então, até para a hipnose, você tem que estar disposto a se entregar naquele processo de condução, tá? Porque a mente sabe o que precisa ser resolvido, a gente sabe onde estão os pontos. Então, por isso que numa meditação você vai para uma determinada cena, porque aquilo tem alguma coisa para te dizer. Quando você é hipnotizado, você vai para alguns pontos do seu passado. Às vezes não fazem sentido cognitivo nenhum, mas uma emoção foi limpada ali. E quando você encontra no Theta Healing a gente chama de crença raiz, né? Na hipnose a gente chama de evento inicial, né? Foi a primeira emoção que desencadeou aquele comportamento. Quando eu ressignifico o efeito causador daquela linha de comportamento, é como se eu matasse aqui no seu cérebro esse caminho. E como eu troquei a origem desse caminho, se ele fazia antes assim, hoje ele vai fazer assim. E quando ele faz assim, você perde todas as memórias que estavam linkadas aqui, como se fosse um mobile. E é por isso que, às vezes, algumas questões são resolvidas com muita rapidez dentro da hipnose, principalmente fobias, tá? O processo hipnoterapêutico, pelo menos da forma que eu trabalho, né, de hipnose clínica, não é só hipnose. A gente usa técnicas de meditação, a gente usa técnicas de coaching, a gente usa PNL. Então, hoje é um processo muito maior do que simplesmente olha aqui e amanhã você terá uma vida extraordinária. Sinto dizer, gente, eu até gostaria que fosse simples assim. É simples, mas não é assim.
tem que haver um comprometimento, um engajamento e uma entrega. Se você tem medo de ser hipnotizado, você não será hipnotizado, porque você tem uma barreira, tá? Então, mas ninguém consegue me hipnotizar. Duvido você me hipnotizar, Fabi. Pois bem, nem precisa duvidar, porque eu não vou mesmo. A gente não faz nada sem que o outro queira. Só que muitas pessoas estão loucas para ser hipnotizadas e ficam assim, duvido você me hipnotizar, duvido você me hipnotizar. Aí, só de ver esse vídeo fazendo aqui, ó, pronto, hipnotizou. Pode acordar, pode acordar. É sério, gente, já aconteceu. Quem mora em São Paulo, na Paulista, eles têm muita hipnose de rua. Quem quiser experimentar um dia, vá lá, que é muito divertido. Eu fiz as minhas práticas dos cursos de hipnose lá, foi super divertido. Eu quase morri de medo, mas depois que eu fiz a prática, é muito engraçado, assim. E é um espaço para você testar. E muitas vezes a pessoa está assistindo a outra ser hipnotizada e ela é hipnotizada na plateia. Por quê? É um processo de concentração. Se você quer ser hipnotizado, você está prestando atenção naquele processo, você entra no processo e recebe do mesmo jeito. Então, tudo é abertura e disposição. Então, a hipnose, ela tem um viés bem diferente do que chegou aqui no Brasil no começo, pelo menos essa parte clínica, né, da hipnose. Então, a hipnose é um estado que a gente tem todo dia, assistindo um filme, dirigindo. Quantas vezes você chegou em casa e não lembra o caminho que você fez com o carro? Quantas vezes eu fiz isso? Tudo bem, que às vezes eu estava bêbada, eu confesso, mas tudo bem. Mas ainda assim, nos dias em que eu não estava. Gente, quantas pessoas vão e voltam do trabalho e nem lembram o que tinha no caminho? Quando eu saí do meu trabalho, e na primeira semana que eu comecei a andar pelo meu bairro, pelas ruas, pelo mesmo caminho que eu sempre fiz para ir para o trabalho, eu falava, gente, esse prédio estava aqui? Gente, essa padaria existia? Esse mercado existia? Não precisa estar hipnotizado para não ver alguma coisa, gente. A gente tem muitas pessoas. Meu instrutor de hipnose, o Robert Rezende, beijo para ele, e o Guilherme Alves, são duas pessoas maravilhosas. Mas o Robert Rezende, ele fala muito que a gente não hipnotiza. Na verdade, a gente deshipnotiza a pessoa. Porque a pessoa, na verdade, está hipnotizada naquele looping, né? Daquela situação. Tudo que você faz é acordar ela, é falar, hello, 1, 2, 3, acordando, né? A pessoa, então, eu gosto muito dessa visão, porque para mim é bem isso. Na verdade, a gente está deshipnotizando as pessoas. Quantas pessoas estão hipnotizadas pela rua o dia inteiro? Isso foi uma ficha que me caiu também outro dia. Eu trabalhei na região da Berrini por muitos anos, né, Silvio? Trabalhei na região da Berrini por muitos anos. E depois de muito tempo, um dia eu estava em São Paulo, eu não sei o que eu fui fazer, e eu passei pela Berrini justamente ao meio-dia. Só que eu estava distraída, estava no ônibus distraída, e eu tava assim, né? E de repente eu comecei a ver, sabe? Parecia formiguinhas, aquele enxame de gente saindo dos prédios. Eu falei, gente, será que teve algum atentado, alguma coisa? Tá todo mundo saindo dos prédios, né? Aí eu comecei a olhar assim, e aquele bando de gente. Falei, mas tá todo mundo tranquilo andando na rua, né? Falei, não deve ser atentado. Falei, deve ser treinamento de incêndio. Falei, mas em todos os prédios não é possível. Aí eu olhei no relógio. Era meio-dia. Quando eu vi, eu me arrepio até agora, quando eu vi aquela cena de dentro do ônibus, de outro ângulo, eu via as pessoas totalmente hipnotizadas. Era uma coisa assim, muito zumbi, zumbi do almoço mesmo. Só não tinha o braço para frente, gente. Quer dizer, tinha aqui, né? Olhando no celular, andando. Quando eu vi aquela cena, eu falei, ali eu entendi o que era a ausência de consciência. Ali eu entendi o que era expandir a consciência. E eu vi, assim, os meus 15 anos de trabalho passando na minha frente, o quão eu fui hipnotizada por muito tempo. Não é culpa do meu trabalho, nem da empresa que eu trabalhei, não. Era da forma como eu escolhi operar naquele momento. Eu não tinha a menor noção do que estava do meu lado na rua. Eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo no mundo. A gente cria a nossa bolha, o nosso mundo, o nosso ritual, e a gente esquece que tem coisas que são de outro... Nem tudo é o que parece ser, né? Tem outros ângulos para a gente olhar e admirar a vida. Então, essa questão de ver as pessoas saindo igual formiguinhas ao meio-dia na Berrini me deu um negócio aqui. Eu falei, gente, o quanto eu vivi. Aquele dia me caiu a ficha.
o quanto eu vivi na inconsciência. Porque a gente sempre falou o dos ratinhos, né, Rô? Acho que é esse vídeo, mais ou menos. Mas, assim, eu falei, quando eu comecei minha caminhada na expansão de consciência, uma que para mim, expansão de consciência era um termo que não fazia o menor sentido. Eu achava que era tudo desse bando de louco aí, fica rodando incenso, né? Aí, beleza, aí você começa a ouvir expansão de consciência aqui, expansão de consciência ali, expansão de consciência lá. E eu falava, expandir minha consciência, expandir minha consciência, expandir minha consciência. Mas eu juro para vocês, gente, naquele dia foi o dia onde eu entendi o que era o conceito de inconsciência e o quanto eu tinha sido inconsciente na minha vida. Então, prestem atenção, o que tem hipnotizado você durante o dia? Quando passa um boy magia gata, eu falo, meu Deus, hipnotizei, né? Mas fora isso, gente, o que tem te hipnotizado? O que você tem feito no automático, no piloto automático? Piloto automático é um dispositivo para nossa sobrevivência, para nossa evolução, por isso que a nossa espécie chegou até aqui. Ok, tá tudo bem. Mas, gente, quais são as possibilidades? Quando eu falava infinitas possibilidades, eu falava, o que é isso, gente? É isso mesmo, é infinitas possibilidades. É simplesmente olhar do lado, que tem outras maneiras de fazer. Sai dessa hipnose, onde você está lá no modo zumbi, fazendo tudo da sua vida do mesmo jeito. Então, o convite que eu faço para vocês hoje era para vocês se deshipnotizarem. Tá? Beth, eu não consegui ler o chat. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você me dá um toque. Tá? Se alguém quiser perguntar também, pode abrir o microfone. Tá sem som, Beth. A Rosângela disse que tem um curta da Pixar falando disso. Vou mandar para vocês. Ivana falou que são os zumbis do almoço. Sandra, legal você falar isso, Fabi. Nada acontece sem autorização da pessoa. Também mesmo, muitas vezes acreditamos em história que nos contaram, principalmente na infância. A Silvia deu risada aqui, eu não sei bem do que, porque não vi a hora que já não fez mais sentido. E é isso, não tem perguntas. Não, então tá bom. Eu vou Não só me falar apoio, um faz último. pergunta. Aproveita para tirar dúvida. Eu vou trazer só um último tema que costuma ser muita curiosidade das pessoas, que é hipnose e vidas passadas. Hipnose e regressão. Regressão é uma das técnicas da hipnose. Deixa eu só ver o que é essa. Dá muita risada. Da tentativa de hipnose inicial. Gente, foi só uma piadinha mesmo, só para quebrar o gelo aqui. Mas então, uma das técnicas usadas dentro da hipnose é a regressão, que nada mais é do que regredir, voltar ao passado. Porque geralmente as nossas emoções, os nossos traumas, eles estão no nosso passado. Na grande maioria das vezes, na nossa infância. E por que eles estão lá na nossa infância? Até os 7 anos, né? A gente tem uma operação cerebral diferente, os nossos neurônios são mais plásticos, a gente não tem ponto de vista nem julgamento. Isso é bom e nem tão bom às vezes, porque a gente absorve tudo, né? E a gente vai começando a criar os nossos filtros nessa época, né? Então, geralmente, a fonte, como a gente tem que voltar, lembra, no evento causador inicial daquela emoção, muito provavelmente essas coisas estão na infância. Às vezes no útero e às vezes em vida passada. Quando a gente faz um processo de regressão, a gente simplesmente convida o cérebro para retornar naquela memória que precisa ser olhada com atenção. Todo mundo que faz regressão, Fabi, vai para uma vida passada? Não. Eu tenho controle se eu vou ou se eu não vou para uma vida passada? Não. Fabi, mas eu quero saber o que eu fui na minha quarta vida. Desculpa, vai procurar outro departamento. Com a hipnose não vai rolar, tá? Até porque
Assim como os registros acásticos, nada é consultado por curiosidade, tá? A gente só tem permissão de acessar o nosso cérebro, ele tem os guardiões dele também. A gente só tem permissão de acessar aquilo que vai ser contribuição para mim, ainda com o meu fator crítico rebaixado. Se aquela emoção é muito traumática para mim e vai me causar dor, desconforto, e não vai ser contribuição para mim, o meu cérebro não vai me deixar acessá-la, ainda em hipnose, tá? Então, a gente vai acessar aquilo que a gente estiver preparado para acessar, no sentido de ser contribuição. Porque não tem por que você voltar numa memória que te faz mal simplesmente para lembrar dela, entendeu? Se você não tem, porque não é o hipnoterapeuta que ressignifica aquela tua memória, é você. A gente convida na regressão a você de hoje voltar lá no seu passado e conversar com você do passado. Porque quem tem os recursos para mudar a sua memória é você. Não adianta eu querer dizer para você, perdoa o seu pai, perdoa a sua mãe. Se limpar aquela memória é matar o seu pai ou matar a sua mãe, ainda que isso seja feito, tá, gente? Não precisa de arma nem nada. É só no campo mental, tá? É isso que você vai fazer e tá tudo bem. Entendeu? Então, como é que eu vou induzir a pessoa a perdoar? Se aquilo não faz sentido, ela sai da hipnose na hora, acabou o tratamento. Então, os recursos sempre estão dentro da gente, até na hipnose. São vocês que voltam para a cena com toda a segurança e apoio do hipnoterapeuta, mas os recursos saem de você. A gente na hipnose trabalha com perguntas, com orientações, mas os conceitos sempre são da pessoa. Eu não posso mudar a sua vida com conceitos que não são seus. Só você sabe o que era necessário para você naquele momento. Tá? Então, se for contribuição para você acessar uma vida passada, você vai acessar. E outra Tem uma coisa. pergunta, viu, Fabi? Ah, tá. Deixa eu só concluir aqui que eu já olho. Conclua. A questão da vida passada é o seguinte: existe ou não existe vida passada? Não sei, não tenho provas, entendeu? Fabi, mas eu não acredito em vida passada. Posso fazer regressão? Pode. A vida passada que eu vi é verdadeiro? Não sei. Ninguém de nós vai conseguir provar que o que você viu numa vida passada realmente aconteceu. Pelo menos eu ainda não vejo uma maneira de acontecer. Se essas lembranças fazem sentido para você e você acredita que aconteceu, ok. Mas muitas vezes, lembra que o nosso cérebro é nosso amigo? Ele pode levar a gente para uma vida passada, mostrar uma cena pra gente, dizendo pra gente que é de uma vida passada, pra gente curar alguma coisa de agora, transformar alguma coisa de agora. Às vezes, o seu cérebro raciocinar que a sua questão está linkada com uma vida passada e não com essa vida, é mais confortável e assumível para ele. Ele pode criar uma memória de vida passada como uma metáfora, entendeu? Para mim, não importa se aconteceu, se não aconteceu. Inclusive, as memórias que você acessa da sua vida de agora, nós não temos garantia de que são memórias reais. Elas podem ter sido um sonho, elas podem ter sido um filme, tá? Tem um caso que aconteceu nos Estados Unidos, né, de hipnose forense, que é a hipnose usada para casos de polícia. Uma moça tinha sido estuprada e ela estava em casa e um dia ela viu um programa de TV e ela falou, foi esse cara que me estuprou, o apresentador de TV. Ela foi na polícia, deu queixa, foi um reboliço, o cara famoso foi preso. Só que o que acontece? Naquele dia, naquela hora, ele estava gravando na emissora. Então não poderia ter sido ele. Aí, quando ela foi, né, no inquérito e tudo mais, ela passou por um processo de hipnose para acessar essas memórias. E ela lembrou que estava passando na TV o programa desse cara na hora que ela foi estuprada. Mas ela não foi estuprada por ele. A TV estava passando, no mínimo ela olhou e viu a memória dele. O que acontou? Estupro, a cara daquele cara. Quem me estuprou foi ele. E nem sempre é assim. Então, tudo que a gente acessa, a gente não tem garantia, gente, que é real ou imaginário. Ai, Fabi, então pra que eu vou fazer hipnose? Você só um negócio que eu nem sei se é verdade. A gente não tá ali para saber se é verdade ou se é mentira. A gente tá ali para ressignificar uma emoção e para te dar uma outra trilha cerebral para você viver a sua vida com mais tranquilidade e liberdade. Para você faz diferença se isso é real ou imaginário ou você quer o resultado no final? Você tá ali para provar a sua vida ou para construir uma nova? Então, esses são os seus objetivos.
tá? Isso é a forma como eu trabalho, gente. Tem vários hipnoterapeutas, várias linhas, mas hoje eu fiz um apanhadinho aqui para vocês das coisas que eu achei que seriam mais curiosidade e etc, tá? E se alguém tiver mais alguma pergunta agora, pode trazer também. Pode falar, Beth. Ademir perguntou, pode ser à distância ou apenas presencial? Para trabalhar o trauma, se resolve em uma ou mais sessões? Eu geralmente gosto de fazer no mínimo 3 sessões. Uma para a gente conversar, uma para a gente fazer um processo e uma para a gente ver como você caminhou depois do processo. Mas se forem traumas, por exemplo, como medo de altura, como se forem fobias, fobia de elevador, fobia de avião, algum tipo de fobia, e muitas vezes em uma sessão você já consegue resultado. Aí varia muito de paciente para paciente, de cliente para cliente. Pode ser presencial ou à distância? Olha, tem pessoas que fazem à distância. Não é todo o processo que eu faço à distância, tá? Eu gosto de conversar com a pessoa. Para mim é segurança, tá? Tem processos que são mais tranquilos, eu sei, ou a pessoa já tem uma bagagem e eu sei que dá para conduzir. É possível fazer? É, mas para segurança minha e da pessoa, nem todo caso eu gosto de fazer à distância, mas é possível sim, fazer à distância ou presencial. Inclusive, nós vamos fazer uma auto-hipnose aqui daqui a pouco, tá? À distância. E ninguém vai ficar morto duro aí no sofá depois. Deixa eu avisar, gente, ainda que a minha internet caia, porque uma vez perguntaram assim, gente, não perguntaram não, aconteceu. A Silvia falou disso. Não foi? A pessoa foi fazer uma sessão de hipnose, a internet caiu, né? E não voltava de jeito nenhum. E a pessoa estava hipnotizada do outro lado, né? E aí, assim, se eu for fazer uma sessão com hipnoterapeuta e a internet cair, eu vou ficar hipnotizado pro resto da vida lá no meu sofá e ninguém nunca mais vai me achar? Não, gente. O seu cérebro, ele usa uma sugestão enquanto faz sentido para ele. Você pode ficar ali uma meia hora porque você tá cansadinho, tirar um cochilo e ok. Mas fora isso dali, a hora que o seu corpo descansar, você vai acordar, porque você já não está mais sobre o efeito da hipnose. Então, ela não dura para sempre, tá? Ainda que o hipnoterapeuta tenha um ataque cardíaco, morra do seu lado, você não vai ficar perdido. Porque todo mundo fala assim, gente, se eu for hipnotizado e nunca mais voltar, gente, voltar da onde? Tu não vai sair da cadeira, criatura, não tem da onde voltar. Sinto muito. Viagem é outro departamento. Aqui é que o pessoal acha, né, com hipnose, que eles vão para outro lugar realmente, e que se eles não forem trazidos de volta pelo hipnoterapeuta, eles vão ficar presos nesse lugar, como se fosse uma caixinha. Mas esse é o grande medo, né, da galera. De ir nunca mais voltar. Mas se a sua vida tá uma droga, quer voltar por quê, criatura? Fica lá. A gente, logo assim que a Fabiana ela se certificou como hipnoterapeuta, a gente teve um evento, um encontro em São Paulo, enfim. E aí depois a gente saiu para ir para uma peça, um teatro, onde a peça era de hipnoterapia, para que eles escolhiam pessoas da plateia. Qual é o nome daquele grupo, Fabiana? Você lembra? Magicamente. Eu super recomendo, isso. Gente. Do André Atier. Quem quem escolher olhar para a hipnoterapia com outro viés, com um viés que talvez seja mais leve também, né? Que às vezes as pessoas vão para esse espaço de sentir medo, ai meu Deus, como vai ser? Eu já fiz, como eu disse no início, eu já fiz presencial com a Fabiana em Bugaçu. Eu gostei muito, porque tinha algumas coisas, né, que eu tinha, assim, sabe? E a partir daí, tipo, alguma coisa no meu pescoço que, eu não sei, né? Eu achava que era assim, eu sou alérgica à bijuteria no pescoço, gente. Meu pescocinho só lidar bem com ouro não irrita. E a partir da hipnoterapia, hoje eu uso um monte de coisa, eu estou sem por acaso, mas eu vivo com penduricalho agora no pescoço. E assim, foi um dos trabalhos dessa sessão que eu fiz com ela, que meio que, sabe, tirou essa percepção de irritação no pescoço quando estava com um cordãozinho que não fosse de ouro. Aí eu escolho continuar com essa alergia aí.
Ah, não, era muito chato, porque começava a suar e começava a coçar, e irritava, ficava vermelho, machucava. Eu tinha que arrancar as coisas do pescoço, porque senão ficava em carne viva, tipo brotoeja, assadura, sabe? Ficava bem vermelho. E foi através dessa sessão aí com ela que, sumiu. Tinha alguma coisa ali que... ela ficou lá no mundinho dos presos hipnóticos. Tava lá em Nárnia, gente, olha, muito bom, muito bom. Mas assim, é legal essa peça, quando vocês puderem assistir. Eu acho que eles têm um YouTube do Magicamente. Eu vou procurar e eu mando pra vocês, vale muito a pena. É igual o filme, né, das emoções lá, que eu também recomendo muito, o Divertidamente. O Divertidamente é muito bom. Ele mostra de uma forma lúdica como que o teu cérebro guarda as memórias. As memórias. E aí, só para fechar aqui esse meu raciocínio, eu deixei lá no grupo do Puxa Puxa, no grupo do WhatsApp, o link do YouTube que fala desse curta-metragem da Pixar, que não é à toa, né? O nome do filme é Escolhas. E aí é exatamente essa forma lúdica de falar como todo mundo faz tudo igual todos os dias e pelo mesmo motivo. E assim, é bem legal, é bem curtinho, mas quando a gente acessa esse espaço de consciência, de apoderar desse ser lindo que a gente a gente quando vê um filme desse, a gente fica assim, uau, eu fiz isso durante a minha vida inteira. Eu era uma dessas pessoas que iam para esse lugar que ninguém dizia aonde, mas que eu tinha que ir todos os dias. E depois que você tem mais consciência, você vê que, uau, eu tenho escolhas mais gentis para minha vida. Eu acho que eu não escolho mais isso para nenhum, não. Assistam, é bem legal, é bem interessante. E eu entrei no mundo do autoconhecimento pela hipnose. A hipnose foi a minha primeira porta, até porque ela tinha mais fundamentos científicos, ela era uma coisa mais assim, né? E isso foi me permitindo acessar outros espaços na minha vida. E hoje, fazendo esse o que é, eu já tinha essa impressão, e era um trabalho já que eu queria fazer há um tempo, porque eu comecei a ver que tudo está interligado. Todos os processos de autoconhecimento, eles têm uma mesma base, digamos assim. Cada um com o seu vocábulo, cada um com a sua técnica, mas nada mais é do que olhar para aquilo que não está funcionando na tua vida e dar um outro significado, uma outra roupagem, e escolher o que você quer ser daqui para frente. E tudo só acontece com a sua escolha e com a sua permissão. Então é isso, gente. Foi mais para desmistificar a hipnose. E agora, então, a gente vai fazer uma de verdade, mas não precisa do pêndulo, tá, gente? Eu nem uso pêndulo nas minhas sessões, eu trouxe só para fazer uma graça mesmo. Eu não uso. Ah, mas essa tem que contar. De fazer graça tem que contar. Guilherme Alves, meu professor, foi hipnotizar, foi fazer uma sessão de hipnose numa senhora. Aí ele lá, anos de experiência e tal, e lá, e nada. E a senhorinha e nada. E tentou todos os tipos de indução, e nada. E a senhorinha nada. Aí ele falou, olha, eu acho que é melhor a senhora voltar outro dia, porque não tá, acho que não tá rolando aqui, não tá num dia bom. Eu vou dar uns áudios pra senhora escutar. Aí ela virou pra ele e falou assim, claro, meu filho, eu tô aqui já faz 40 minutos, até agora você não colocou o reloginho na minha frente, como é que eu vou ser hipnotizada? Aí ele falou assim, minha senhora, desculpe, eu me esqueci. Vamos marcar pra semana que vem que eu vou trazer. Senhora, me desculpe, é verdade. Ele falou, não vou discutir, eu não tô aqui para essa técnica. Ele deu a volta na cidade, descolou um relógio de bolso que ele não tinha na sessão. Ele chegou e fez, a pessoa já era, hipnotizada. Percebe? É muito mais uma coisa do seu cérebro do que da pessoa. Se fosse falar de técnica, ele usou 300.500 técnicas para ter as pessoas menos susceptíveis à hipnose possível na face da Terra. Entendeu? E não funcionou. Porque ela colocou na cabeça dela que ela só seria hipnotizada quando alguém balançasse o reloginho na frente dela. Gente, e tá tudo bem. A gente não tá ali para resolver a questão do cliente. Ótimo, ele falou assim, se eu tivesse que achar um elefante branco para ela olhar, eu ia achar. É isso que vai te levar para hipnose? Passar um elefante branco na frente dela, igual fazem na Índia, né? Quando as pessoas veem um elefante lá, é uma coisa de louco. Foi ali escolhido.
Então, assim, gente, não tem técnica, qual técnica é melhor. Mesmo dentro da hipnose, a gente tem várias vertentes, várias formas de fazer a condução. Não tem melhor nem pior, tem aquela que funciona para cada pessoa e tá tudo bem. Mas, assim, se você não está disposto a receber daquela técnica, se você não está disposto a realmente olhar para aquele ponto da sua vida, não vai para lugar nenhum. Fique em casa, tá? Poupa o seu tempo e da outra pessoa. Porque é isso que vai acontecer. Você vai sair frustrado, vai falar mal do profissional. Então, eu já fiz muito isso, gente. Não vou mentir, não. Claro, tudo é culpa daquela pessoa que não sabia hipnotizar. Aquela psicóloga lá, pelo amor de Deus, não vale nada, né? Você acha esses negócios de reiki? Não tem nada a ver. Gente, se a gente não tá aberto, nada vai ter nada a ver. Então, olhem para as técnicas com mais carinho, porque elas não são salvadores da pátria, tá? E muito menos salvadores de vocês, tá? Então, não tem a técnica milagrosa, tem o milagre de você se escolher. E as técnicas estão aqui para te auxiliar. Então, vamos fazer hoje uma auto-hipnose que também vai auxiliar vocês a terem mais clareza e disposição para transformarem tudo que vocês escolherem transformar na vida de vocês. Se alguém cair na internet, fica sossegadinho, tá? Vai voltar, ninguém vai para Narnia e vai ficar lá. Tá tudo bem, tá? Tá A bem gente pede seguro. ajuda dos universitários para instalar o dedinho. Pior que justo hoje meu dedo tá suando e não tá fazendo barulho. Geralmente ele faz. Ah, sim. Ô, Fabi, a Sandra colocou aqui que está adorando essa aula. Ai, obrigada, Sandra! Que bom! Então, vamos lá, gente. Vou pedir para vocês se sentarem num lugar aconchegante. Essa técnica é melhor fazer sentado, tá, gente? De preferência numa cadeira, bem encostado. Se for uma cadeira com braço, ela é melhor ainda, tá? Mas se não tiver, apoiem os braços, a mão na coxa, tá? E sentem com a coluna ereta, os pés aí no chão, mas de forma mais confortável possível, tá? Aí eu vou pedir para vocês respirarem tranquilamente. Tá respirando. À medida que o ar entra pelo seu nariz, você recebe todos os recursos necessários para tudo que você escolhe fazer nesse momento. E à medida que o ar sai, você joga fora tudo aquilo que já não é mais contribuição, todo o lixo, todo o entulho que está aí com você. O ar entra trazendo todos os recursos, o ar sai levando tudo aquilo que não é mais contribuição para você. Agora eu vou pedir que você puxe o ar e preste atenção no caminho que o ar faz no seu corpo. Percebe o ar chegando até a ponta dos seus pés, rodando todo o seu corpo e saindo. Respire como se você estivesse puxando o ar, levando ele até a ponta dos seus pés. Observa o caminho que o ar faz ao entrar pelas narinas, passar pelo pulmão, passar por todo o corpo. E agora, cada vez que você puxa o ar, você se sente mais e mais relaxado. Toda vez que você puxa o ar, você se sente mais e mais relaxado. Cada vez que você puxa o ar, você se sente mais e mais relaxado. Agora eu vou pedir para que você volte a sua atenção para os seus olhos. Pense que você agora pode desligar todos os músculos da sua face. Como se tivesse um interruptor agora que você aperta e esses músculos desligam. Agora eu quero que você se concentre na musculatura dos seus olhos. E desligue cada um deles. Percebe que os seus olhos agora estão leves, leves por dentro e pesados por fora. Você percebe que não tem mais mobilidade nas suas pálpebras. Seus olhos estão tão relaxados que eles não se abrem mais. Não porque eles não podem ser abertos, mas porque esse estado de relaxamento é a contribuição para você. E você se sente cada vez mais e mais
relaxado. E agora eu quero que você se certifique que os seus olhos estão totalmente relaxados, ao ponto de não se abrirem mais. Você tenta abrir os olhos, mas os olhos não abrem. Você tenta abrir os olhos, mas os olhos não abrem. Você tenta abrir os seus olhos, mas os olhos não abrem. Simplesmente porque esse relaxamento é gostoso para você. E os seus olhos estão agora entregues a isso. E a hora que eu pedir para que vocês abram os olhos, somente na hora que eu pedir que vocês abram os olhos, vocês vão abrir os olhos e fechar os olhos rapidamente. Apenas abrir e fechar os olhos, tá? Abrindo os olhos, fechando os olhos, se sentindo cada vez mais relaxado, mais relaxado, mais relaxado. Eu vou pedir para você fazer mais uma vez. Abre os olhos, fecha os olhos. Quando você fecha os olhos, cada vez mais relaxado, mais relaxado, mais relaxado. Vamos fazer agora uma última vez. E quando você abrir e fechar os olhos, você vai se sentir ainda mais relaxado. Abre os olhos, fecha os olhos. Se sentir cada vez mais relaxado. Perceba agora que o relaxamento que você está sentindo nos olhos, na face, ele começa a tomar todo o seu corpo. Vai descendo pelo pescoço, costas, abdômen, quadril, coxas, joelhos, canela, pés, sola dos pés. Percebe que esse relaxamento vai aumentando mais e mais e mais. Quanto mais você respira, mais relaxado você fica. Quanto mais você respira, mais relaxado você fica. Quanto mais você respira, mais relaxado você fica. Percebe agora o seu corpo totalmente relaxado. Totalmente relaxado, totalmente relaxado. Agora que você está com o corpo totalmente relaxado, eu vou te convidar a relaxar a sua mente. Eu vou pedir agora que você faça uma contagem de 100 até 1, uma contagem decrescente, de 100 até 1. Mas pode ser que você nem precise chegar no 1. Pode ser que no 93, 97, 95, esses números já se foram. Você vai puxar o ar, contar 100, soltar o ar, empurrando esses números bem para longe. 99. Com a expiração, você assopra esses números bem para longe, até que eles sumam totalmente e você não tenha mais vontade de contar. Pode começar agora. 100. 99. 98. Os números estão sumindo. Esses números vão sumindo, vão sumindo, vão sumindo. Quando você perceber esses números longe, sem vontade de contar, pode assoprá-los para bem longe agora. Ainda que eles não queiram ir, pode assoprá-los para bem longe agora, porque eles já não fazem mais sentido. E eu vou te convidar agora para a gente aprofundar ainda mais esse relaxamento. Quero que você imagine na sua frente agora uma porta. Caminha até essa porta. Abra essa porta. E nessa porta tem um caminho, uma escada, um tobogã, enfim, algo que você queira, um elevador, que vai te levar para um subterrâneo, para andares bem baixo, lá para baixo. Vai descendo, descendo, aprofundando, aprofundando, vai descendo. Quanto mais você vai descendo, mais relaxado você vai ficando. Quanto mais você vai descendo, mais relaxado você vai ficando. Quanto mais você vai descendo, mais relaxado você vai ficando. E agora que você chegou lá embaixo, você vai encontrar uma outra porta. Essa porta, ao abrir, ela vai te levar para um lugar que te traz muita paz, calma e tranquilidade. Aquele lugar mágico que só você sabe onde é,
e onde você gosta de estar. Pode ser na montanha, na praia, no seu quarto, no abraço de uma pessoa, ao lado de alguém. Mas você vai nessa porta agora e vai migrar para esse lugar que te traz paz, tranquilidade, o lugar onde você gostaria de estar agora, neste momento. Quero que você se sinta à vontade, relaxado, perceba esse lugar. Você está sozinho, acompanhado, está sol, está frio, tem uma rede, uma cama, uma espreguiçadeira, um banquinho. Está sentindo o sol no rosto, o vento na cara. Quais são as sensações que seu corpo percebe nesse lugar? Perceba quanta paz esse lugar te traz. Quanta segurança esse lugar te traz. E agora, desse lugar de paz, segurança e tranquilidade, eu quero que você traga agora, na sua frente, um objetivo que você escolhe realizar na sua vida. Pode ser agora ou daqui a pouco, mas o objetivo que mais faz sentido para você neste momento. Pense nessa atividade que você escolhe realizar, conquistar, desenvolver. E deste espaço de segurança, paz e tranquilidade, a gente vai fazer uma ponte para o futuro. Convide esse objetivo para ele ir até o momento onde ele é atingido e realizado. Se veja nesta escolha. Como você está se sentindo nessa escolha? As pessoas estão te aplaudindo, estão te abraçando, você está feliz, seu coração está batendo, sua mão está suando, você está com aquela roupa maravilhosa, ou naquele carro divino, tomando aquele champanhe gracioso, enfim, o que você está fazendo neste dia, nessa hora? Você conseguiu, foi uma caminhada, uma jornada, tanta coisa, tanta gente, mas você tinha uma escolha e hoje essa escolha é sua. Receba, perceba o seu corpo, as suas moléculas, como elas estão agitadas, felizes, empolvorosas, a sensação graciosa de ter essa meta, esse objetivo, essa escolha realizada. Está disponível, é para você, é sua. Quantas mágicas você criou, quantas escolhas você fez. Recebe, a escolha é sua, está disponível. Desfruta, se alegre, receba, sinta a brisa no rosto, sai correndo, pule, abrace, chame as pessoas. Divirta-se, divirta-se. Escolha mais a partir desse ponto. Como é bom quando eu escolho. Toda vez que eu escolho, eu sou capaz de conseguir, de desenvolver, porque é meu. Porque é uma escolha minha, porque eu tenho todos os recursos necessários para atingir essa escolha. Eu fiz tudo que eu podia, que eu não podia, que eu escolhi, que eu criei, que eu atraí para estar aqui hoje, realizando a minha escolha. E assim como você realizou essa escolha, você sabe qual é o caminho de realizar outra, outra, outra e outra. Celebre o seu poder de escolha. Celebre a potência que você é. Você escolhe, você conquista, você faz. Você é foda. Você é incrível. Tá vendo tudo isso? Tá vendo onde você chegou? Isso é seu, é a sua capacidade, é você. Você pode tudo isso, você pode tudo isso, você pode tudo e qualquer coisa que você escolhe, porque você é incrivelmente incrível.
Não porque eu falo, mas porque você sabe. E a sua mente sabe o quão incrível e todas as mágicas e possibilidades que já estão disponíveis, que você sabe fazer e acontecer. Então agora, eu vou pedir para que você abrace a sua escolha realizada. Agradeça a ela pela mágica que vocês criaram juntas. E convide ela para criar ainda mais com você. E agora eu quero que você aperte a sua mão direita, como se você estivesse guardando dentro dela essa sensação de ter a sua escolha atingida. Essa sensação de que eu posso e eu consigo. Essa sensação é muito boa, não é? Só que agora eu vou te dar uma varinha mágica. A sua mão vai virar tipo uma bombinha. Quanto mais você abre e fecha ela, é como se você fosse jogando ar e inflando. Inflando, 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 aumentando, expandindo, 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 expandindo. Expande, 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 expande. Expande esse poder, expande essa alegria, expande, 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 expande. Uau! Agora fecha a mão de novo, como se você estivesse guardando para você na sua mão essa sensação. Agora abre a mão e fecha a mão. Quanto mais você abre a mão e fecha a mão, mais forte essa sensação fica. Abre a mão e fecha a mão, abre a mão e fecha a mão, abre a mão e fecha a mão. Agora você tem uma arma muito poderosa para você, uma ferramenta maravilhosa. É a sua mágica da criação. Todas as vezes que você necessitar, escolher e quiser receber mais dessa energia de expansão e criação, você só tem que abrir e fechar a mão. Toda vez que você abrir e fechar a mão, essa sensação de poder, de realização, de certeza, de luz, de expansão, voltam para você. Sabe por quê? Essa energia é sua e ela está literalmente nas suas mãos. Abre e fecha a mão, abre e fecha a mão, abre e fecha a mão. Eu sou o poder, eu sou o poder, eu sou o poder. Eu escolho. A força e a energia é minha. Eu escolho a vida extraordinária que eu escolho ter agora. Abre e fecha a mão, abre e fecha a mão, abre e fecha a mão. Esse é o meu presente para vocês. Agora, na palma da sua mão está toda essa sensação de poder, realização, alegria, certeza, motivação e tudo mais que você está sentindo neste momento. E agora eu vou te convidar a retornar, vou fazer uma contagem de 1 até 5. No 5 eu estalo os dedos e você vai abrir os olhos, se sentindo ainda mais empoderado, trazendo essa sensação de poder e de realização para você. 1, se sentindo cada vez melhor. 2, trazendo essa sensação para você. 3, me sentindo bem, motivado e feliz. 4, me sentindo bem, poderoso e realizador. 5, pode abrir os olhos agora e se apodere de todo o seu poder de realização. Esse é um exercício chamado de ponte ao futuro. É uma técnica de auto-hipnose que nada mais do que a gente fez no começo foi um relaxamento para a gente baixar o fator crítico, usar algumas imagens lúdicas para você, te levar para um espaço de confiança, segurança e tranquilidade e trazer para você essa realização. Esse exercício você pode usar, tá? Esse vídeo aqui, em qualquer momento, porque ele é aberto, né? Então, qualquer objetivo que você quiser, você coloca nesse pensamento. A âncora também, você vai ancorar o que você estiver pensando naquele momento. Esse abre e fecha a mão é o que a gente chama de técnica de ancoragem, que é para você ter isso com você, tá? Isso a gente usa muito para fobia, então quando você sente o medo, você ancora essa energia aqui de eu sou o poder e tá tudo bem, porque o seu cérebro, não porque eu sou mágica, eu hipnotizei todo mundo e agora, não, gente, você se apropriou de uma sensação nova e você traz ela para o seu corpo, literalmente na palma das suas mãos, o poder é seu, então lembra de você. Traz isso para você, ancora em você, tá? Você e sua mente são seus melhores amigos. Eu só estou aqui para conduzir. Então, façam esse exercício quantas vezes mais vocês quiserem e desejarem, tá?
Fazer muitas, 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 muitas vezes. A Bi deu show, gente. Obrigada, suas lindas! Alguém tem mais alguma pergunta? Isso aí, Não, gente. não dá Todo para mundo aqui é perguntar nada agora. poderosa. Todo mundo Não dá para perguntar nada agora, amada. Viu, Não dá para gente? perguntar nada agora. Eu nem Mas pedi é a senha do só- banco. Agora eu já sei como percepção. agir nas minhas fobias. Depois desse exercício, vocês vão me mandar a senha do banco, não vão? Não. Só uma consideração. Cara, muito engraçado quando você pede para a gente acessar a porta, né? E aí, quando você induz a gente a buscar, né, descer no sentido de se aprofundar, né, na gente. Eu olhava a escada e falei, gente, eu não vou descer, eu estou a fim de subir. E eu comecei a subir uma escada. Eu não fui para baixo, eu fui para cima. E aí eu acessei essa outra porta que tinha uma luz muito intensa, mas era uma coisa tão gostosa de ficar, que é como se fosse um grande gramadão, mas não era um troço todo iluminado e tinha umas coisas tão boas, sabe? Tão confortável que você ficava lá. Ai, que Então, mas vocês bom. viram que nem na indução eu dou sugestões. Porque se eu mando vocês irem para a praia e tem alguém aqui que não gosta de praia, acabou o exercício. A pessoa desconectou e não vai fazer. Entendeu? Que nem a Rô já tá na permissão. Eu falei para descer, mas se ela quer subir, ela sabe que tá tudo bem. Então a gente sempre usa coisas. Para mim foi mais divertido subir, né? E é assim que eu faço os tratamentos, por exemplo, para insônia. É que aqui eu fiz um áudio geral para todo mundo. Mas, por exemplo, quando eu faço para tratamento, eu faço um áudio 3D, que é um áudio, né, que a pessoa ouve que é como muito se estivesse do lado dela. Aquele sonzinho. Eu gravo, e aí eu gravo específico. Por quê? Eu primeiro converso com a pessoa, todos os temas que ela traz eu vou usar no áudio, as palavras que ela usa eu vou colocar no áudio, tudo para gerar rapport. Entendeu? Porque é um vídeo personalizado para aquela pessoa. E aí ela ouve, para quem tem insônia, eu faço o áudio, crio todo um ritual, gente, não é só o áudio. Tem outras dicas de relaxamento e meditação para pessoa, né, com insônia, pessoas que querem passar em concurso público. Então, enfim, de acordo com cada objetivo, a gente vai criando esses áudios, tá vendo? Vocês todas foram auto-hipnotizadas agora, e não tem nada de muito estranho. É simplesmente você se permitir participar de um... Não, ela tem uma diferença da meditação guiada, porque aqui na hipnose a gente tem um objetivo. Na meditação, o seu objetivo é esvaziar a mente. Aqui a gente tem um objetivo. Eu levei vocês para um lugar onde vocês ancoraram sentimentos. Então, essa é a diferença de fazer uma meditação guiada e uma auto-hipnose, por exemplo. Não preciso nem dizer, né, que... digamos que a ponte que me levou à realização de uma determinada situação Travou. Bom, é a Ana que vai fazer mais vezes. Ana Celeste. Voltei? Voltou. Ah, não. Ô, João, a minha ponte... Então, a Ademilde perguntou a distância. A distância eu faço mais tratamentos dessa forma. Eu não gosto muito de fazer regressão à distância, porque nem todo tratamento de hipnose necessita de regressão. Então, a regressão eu não gosto muito de fazer à distância. Assim, eu prefiro fazer presencial para dar um suporte maior à pessoa. Mas essas de fobias, insônias, etc., eu faço bastante à distância. Deixa eu ler aqui o chat. A Catrícia disse... Eu que já fiz uma sessão presencial com você, assim, foi completamente diferente da nossa presencial, essa online. Que aí é para cada um, é personalizada, é de acordo com o que a pessoa te traz, né? Foi muito legal. Tempos de pandemia, a gente dá um jeito até pela internet. A gente vai se reinventando, gente. É isso.
É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bom, obrigada. A Sandra falou aqui que foi bom pra caramba. A Rosane, maravilhoso, gratidão. Isilda, estou super leve, confiante, poderosa. Maravilha. Uau! Catrícia, obrigada, Fabi. Isilda, obrigada. Noêmia, uau! Eu sou poderosa. Silvia Vai, Martins, gente, somos obrigada. todas. Show mesmo. Patrícia acabou de me encontrar numa foto minha de, sei lá, mais de 20 anos atrás que eu mandei para vocês. Onde está a Rosângela Mello lá no grupo? A Patrícia botou um coraçãozinho aqui. A gente vai fazendo as coisas. A Eliana colocou maravilha. Ana Celeste, é hoje que eu durmo. Maravilha. Eliana Gonçalves, vou fazer mais vezes. Ademilton, gratidão pela experiência. Deja, adorei, maravilhoso. Silvia, não. Isilda, experiência espetacular, deliciosa, gratidão. Amadas, vou indo, Rosane. Ok. Silvia Martins, também tenho que ir. Beijos, beijos. Gratidão, Então, amor. é isso, gente. Hoje foi o nosso O que é sobre hipnose. Quer saber mais sobre hipnose? Pode enviar sua pergunta aqui nos vídeos do YouTube, pode ir lá no meu Instagram, no Instagram do Be The Energy. Deixa lá e vem conversar comigo aí, ó. Bora ser hipnotizado. Então é isso, gente. Eu faço atendimentos online. E em breve estou lançando um curso de técnicas de hipnose para terapeutas. Então, se você já trabalha com alguma técnica, por que para terapeutas? Porque é um curso onde eu não vou me aprofundar em alguns temas. Então, são pessoas que o pré-requisito é que já tenham essa vivência de atendimento com outras técnicas para agregar isso com a hipnose. Futuramente eu dou um curso hipnose do zero aí para vocês, mas por enquanto eu só estou ministrando para quem já é terapeuta. Então você já faz atendimento, já tem algumas técnicas, quer colocar a hipnose aí no seu rol, pode falar comigo que já tem um curso saindo aí, gente. E é isso. Quer experimentar uma sessão exclusiva para você, um trabalho de auto-hipnose, para alguma resolução, para algum objetivo. É isso aí. Então, a hipnose está aí para várias coisas. Então, se te tocar, manda uma mensagem e a gente vai conversar. Qualquer dúvida, estou à disposição. E é isso, gente. Amanhã tem mais O que é. O que mais é possível? E amanhã, qual é o tema amanhã? E amanhã o que teremos? Não lembro. Hipnotizei. Foi hipnotizada ainda, esqueci. Amanhã será desprogramação neurobiológica. Nossa, logo isso eu esqueci, gente. Como pode? Então, mas tá bom. Desprograma aí, Fabi. Desprograma. Desprograma isso. Desprogramando e liberando. Desprogramando e liberando. É isso, gente. Até amanhã para mais um O que é.